Vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 21, diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor, em Cristo, nós estamos aqui nessa grande alegria de podermos ler a Bíblia, meditar nela, a cada quarta-feira, Senhor, além dos domingos, e a nossa oração é que nos abençoe nestas quartas, falando conosco, nos fazendo entender, Senhor, toda a sua palavra. E hoje, esses 4 capítulos tão preciosos que nós vamos estudar, Senhor, pedimos que o Espírito Santo seja o nosso professor, nos ilumine, nos ensine, e abra o nosso coração para recebermos, Senhor, que os textos aqui, os capítulos dizem para o nosso bem, para a nossa edificação, para a glória do Senhor, em Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, esses 4 capítulos que nós vamos meditar hoje, eles são assim muito, muito interessantes. Não que os outros não sejam, todos são, na verdade, né? Mas eles são, quero dizer para vocês, que eles falam muito, como toda a Escritura, mas de uma maneira assim própria deles, falam muito da futura vinda do Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação, através dessas pessoas que estão aqui, né? Veja que nós estamos ainda, você lembra que eu já falei ao longo das nossas leituras, que Deus ele fez uma aliança com Noé, ainda lá atrás, e disse que não ia mais trazer dilúvio sobre a humanidade, preparando, assim, essa aliança, ela daria suporte para outra aliança, porque se viesse outro dilúvio, nunca viria o Salvador, né? Então, Deus disse, não vai ter mais dilúvio, misericórdia do Senhor, porque a humanidade merece o dilúvio. E depois Deus faz uma aliança, então, com o homem, Abraão. Nós já vimos aqui a aliança. Deus faz uma aliança, Deus passa entre as partes, Deus dá o sinal da aliança, assim como o sinal da aliança quando era o arco-íris, o sinal da aliança com Abraão era a circuncisão. Deus dá esse sinal para ele, mas ainda não tinha vindo o filho da promessa, que era o Isaque. E nessa aliança, meus irmãos, é muito importante nós observarmos, e na medida que nós formos lendo a Bíblia, eu vou destacar a questão das alianças. Nessa aliança, o Senhor promete que através de Abraão, as nações da terra seriam abençoadas, né? E Deus promete também um grande povo, uma grande nação, e um descendente, que através desse descendente viria então essa grande nação. E essa aliança, o Antigo Testamento vai mostrar, junto com o Novo Testamento, ela tem 2 aspectos. Ela tem um aspecto material, ou seja, de um povo mesmo, descendente sanguíneo de Abraão, uma terra com as leis, uma nação. Esse é o aspecto material, que vai se manifestar principalmente na outra aliança que vai aparecer depois na Bíblia, que é a aliança com Moisés, inclusive que escreveu, né, os 5 livros da Bíblia, Moisés. Mas tem um outro aspecto dessa aliança com Abraão, que é o aspecto espiritual. Todas as alianças do Antigo Testamento são promessas. E esse aspecto espiritual é exatamente a vinda de Cristo e de uma descendência que não é sanguínea, mas de uma descendência espiritual, que é a igreja.
Então, no aspecto material, Deus promete Canaã, Deus promete aquela terra, Deus promete um povo descendente de Abraão, mas no aspecto espiritual, Deus promete a igreja, a vinda de Cristo através de Abraão, e a igreja do Senhor, e uma Canaã também, só que não é a Canaã desse mundo, é a Canaã celestial, é o reino dos céus, é a nova Jerusalém. Então, tudo isso está embutido aqui na promessa, nas promessas que Deus faz na aliança, tá? E esses capítulos que nós vamos estudar hoje, eles são muito interessantes, então, porque eles mostram esses dois aspectos, né? Então, nós temos aqui, no capítulo 21, nós temos exatamente o cumprimento da promessa de um filho, que já fazia décadas que Abraão esperava essa promessa e não acontecia, mas então já ele muito idoso, como o texto vai dizer aqui, 100 anos de idade, e a Sara, né, já com 90 anos, então eles já velhinhos, e Deus cumpre essa promessa, e nós temos então o cumprimento da promessa no capítulo 21, a separação de Ismael, que não era o filho da promessa de Isaac, isso também tem um significado. No capítulo 22, nós temos que Deus faz a prova da fé de Abraão, pedindo o sacrifício de Isaac, a grande, maior prova que Abraão passa na sua fé. No capítulo 23, nós temos a morte de Sara, sendo enterrada em Canaã, como uma promessa. Hebreus vai dizer que eles morreram sem ver o cumprimento da promessa, mas na esperança e na fé de que essa promessa se cumpriria, né? E no capítulo 24, meus irmãos, nós temos a ida do servo de Abraão, servo fiel a Abraão, para buscar a esposa exatamente para o Isaac, para que então dali, porque tinha que ter uma descendência, né? Então, em cada momento desse, então vou repetir aqui para vocês terem o quadro geral, né? E aí nós vamos lendo e dando alguns destaques, mas que os irmãos já tenham na sua mente esse quadro. Então, no capítulo 21, nasce Isaac, Isaac é separado de Ismael. No capítulo 22, tem a prova de fé do Abraão, exatamente em relação a Isaac. Nós vamos ver que ali também tem a promessa já de Cristo, vou mostrar para vocês. No capítulo 23, nós temos, então, meus irmãos, a morte de Sara em Canaã, e no 24, a busca de uma esposa, busca de Rebeca, né, para Isaac. Então vamos ler o texto. Vou ler de novo e aí nós vamos meditando. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice? Então nós temos aqui, este menino nasce, e veja quantas vezes a Bíblia enfatiza que ele nasce como resultado de uma promessa de Deus e de um milagre, porque eles eram muito idosos, muito velhinhos, né? Então, e o Senhor visitou a Sara, no sentido de visitar para abençoar, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. Veja, 3 vezes como Deus falou, como Deus prometeu, como Deus tinha falado, para enfatizar que aquilo era, aquele menino não tinha nascido assim, simplesmente por vontade do homem, mas aquilo foi realmente uma promessa de Deus. Não que as outras crianças não nascem também porque Deus quer, mas esse menino era especial, esse menino, e para provar mesmo como era especial, nasceu depois de décadas e quando eles já estavam velhinhos. Pois bem, e Sara diz assim, todos que verem isso, né, vão rir. Sara já tinha rido de incredulidade, lembra quando os anjos visitaram e prometeram? Ela riu de incredulidade, mas agora ela ri
de gratidão, e ela se arrepende da sua incredulidade, né? E ela diz aqui, o próprio nome Isaac quer dizer ele riu, então é um nome que tem a ver o quê? Com esse riso, mas não um riso de deboche ou um riso de incredulidade como anteriormente. O próprio Abraão lá atrás também riu assim, meio que incrédulo, né? Mas é um riso aqui de gratidão a Deus. Então ela diz, Deus cumpriu, e ela está muito grata ao Senhor. Pois bem, vamos continuar lendo, versículo 8. Cresceu o menino e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque meu filho. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Irmãos, aqui, se vocês pegarem o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, no finalzinho do capítulo 4, Paulo vai dizer que aqui Deus ele estava ilustrando as duas alianças, a aliança da promessa e a aliança da lei. A aliança, vamos dizer, simbolizada aqui por Ismael, que é aquele filho nascido pelos planos humanos, né? E por Agar. E a outra aliança simbolizada por Sara e o filho da promessa, que aponta para Cristo, que aponta para a obra de Deus, para a nova aliança. Então são as duas alianças aqui, segundo Paulo diz lá no final de Gálatas, as duas alianças, a do Antigo Testamento e a do Novo Testamento, estão simbolizadas. A do Antigo Testamento era meramente terrestre, humana, sanguínea, da Jerusalém deste mundo, mas a nova aliança é celestial, é isso que Paulo vai dizer lá em Gálatas. Então aqui, irmãos, inclusive Paulo usa esse texto, né, dizendo assim, ponha fora esta serva o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Ou seja, os herdeiros verdadeiros são os que estão em Cristo Jesus, né? E aqui então o que acontece? Tem esse problema familiar, quando o menino foi desmamado, Abraão, lembrando também que Abraão tinha circuncidado o menino, Abraão então faz uma festa, o outro filhinho dele já, né, o Ismael, filho com a serva, zombou, e a Sara não gostou disso e falou, olha, separa, o filho dessa serva não herdará com meu filho. Aquilo pareceu ruim aos olhos de Abraão naquele momento, claro, né? Mas Deus disse assim, não, mas isso é a minha vontade, né? Por quê? Porque aqui Deus está dizendo, o filho da promessa é Isaque, mas Deus consola Abraão e diz, mas eu vou cuidar do teu filho. E Abraão era um homem de fé, então o que Abraão fez? Abraão então obedece a Deus e vai separar os dois meninos, né? E aí no versículo 14 diz assim, vamos ler, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão, um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Beceba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentando-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher um odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino que cresceu, habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Veja, irmãos, Paulo também vai dizer que assim como Ismael perseguia Isaque, zombou de Isaque e tudo, assim os filhos
da humanidade, vamos dizer assim, aqueles que não pertencem a Deus vão perseguir os filhos de Deus. Tudo isso Paulo fala, que diz aqui, que aqui simboliza as duas alianças, meus irmãos. Mas no aspecto aqui humano, veja, irmãos, Deus, Sara, quando falou aquilo, não sabia que estava falando aquilo, até mesmo como uma profecia, né? E que Paulo vai interpretar depois. Mas aqui note que Deus cuida de Ismael, que Deus cuida daquela mãezinha, né? Que Deus providencia, que Deus é misericordioso, que Deus abre os olhos dela. Ela estava tão desesperada que ela não enxergava o poço. Deus vai saciar, então, ali as necessidades materiais, a sede, a fome. Deus vai cuidar daquela mulher com seu filho, porque Deus prometeu isso. E Abraão, quando fez isso, separou, ele fez isso confiando nessa promessa divina. Mas tudo isso aqui mostra, meus irmãos, a misericórdia e a bondade do Senhor nosso Deus. Vamos seguir adiante, versículo 22. E aconteceu que naquele mesmo tempo que Abimeleque com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse a Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu não me fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho, e Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que pusestes à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. E assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe de seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Irmão, nós podemos observar aqui que este homem de fé, ele começou a ser reconhecido pelos seus frutos, porque Deus estava com ele. E observe, irmãos, e uma coisa nós vamos ver muito aqui em Abraão, o respeito que ele tem pelas pessoas, né? A sinceridade dele aqui na questão do poço, né? Que ele repreende Abimeleque. E notamos então que ele é um homem sincero, confiável, e todos esses exemplos, eu não posso me deter agora aqui, mas eu gostaria que os irmãos meditassem. Nós vamos ver alguns exemplos aqui na nossa leitura. Aqui está Abraão, depois Abraão vai aparecer também em outros momentos aqui, conversa, por exemplo, comprando o terreno que vai ser a sepultura de Sara, e depois o servo de Abraão. Eu queria que vocês guardassem na mente, meditassem, né? Não vou ter muito tempo para explorar muito, mas que os irmãos meditassem como essas pessoas procedem e como elas são exemplo para nosso procedimento hoje, inclusive com aqueles que não são cristãos, que não conhecem nada da palavra de Deus, e essas pessoas são exemplo aqui para nós. Mas vamos então continuar. No capítulo 22, aconteceu assim então. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Irmãos, aqui Deus prova a Abraão, a prova da fé, né?
a vida com Deus é uma vida de fé. E a vida de fé significa que nós confiamos no Senhor, que nós confiamos na sua palavra, nós confiamos na sua orientação, né? E o que está acontecendo aqui? Deus faz um pedido não, Deus dá uma ordem para Abraão sacrificar aquele filho, e veja que Deus diz: toma o teu filho, versículo 2, é um destaque aqui muito importante, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai e sacrifica. A prova aqui é o seguinte, que o amor de Abraão, que a fé de Abraão está em Deus, e não no próprio filho, né? E o ponto aqui é que Hebreus, se você pegar, por exemplo, a carta aos Hebreus, capítulo 11, Hebreus vai dizer que Abraão, quando ele diz aqui, por exemplo, meus irmãos, ele diz no versículo 5, ele diz aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão não está mentindo. Hebreus vai dizer que Abraão acredita que Deus pode ressuscitar o seu filho, e que vai ressuscitá-lo. Por quê? Porque a fé de Abraão é o seguinte, a fé de Abraão é: Deus me pediu meu filho em sacrifício, mas Deus prometeu que através deste filho eu teria uma grande descendência. Ele é o filho da promessa, e morto não gera descendente. Então, se for necessário, a fé de Abraão era tão grande que Abraão pensou assim: se for necessário, eu vou recobrar o meu filho, eu vou retomar o meu filho pela ressurreição, porque Deus é fiel, Deus vai cumprir a sua promessa. Então aqui está a fé de Abraão, e Deus testou a ele, provou a ele, deu toda a graça, claro, para que ele vencesse, e ele já estava muito maduro na fé, né? Quantos anos ele foi crescendo na fé, e isso aqui é um exemplo para nós, que Deus também nos prova hoje, Deus nos permite passarmos provações e tribulações, irmãos, para que a nossa fé seja provada e aperfeiçoada, né? Mas vamos continuar. E diz aqui então o versículo 7: então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato, e foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Irmãos, aqui nós temos vários tipos de Cristo. Já expliquei aqui na igreja o que é um tipo, né? Um tipo no Antigo Testamento pode ser uma pessoa, pode ser um evento, uma instituição que aponta para uma verdade do Novo Testamento. E aqui nós temos tipos de Cristo. O primeiro tipo de Cristo é o próprio Isaque, porque ele vai ser levado pelo seu pai para o sacrifício, e o Senhor Jesus Cristo foi conduzido pelo Pai Celestial ao sacrifício, né? E quando ele pergunta, o menino pergunta aqui, ele diz aqui, né? Ele diz aqui: meu pai, versículo 7, aqui está, ele diz: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão fala: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Provavelmente Abraão não sabia, mas ele estava profetizando também aqui, né? Quando ele diz: Deus proverá um cordeiro, ele colocou tudo nas mãos de Deus. Deus vai cuidar de tudo. E de fato Deus proveu um cordeiro. Quem é o cordeiro? O Senhor Jesus Cristo. O cordeiro de Deus, que João Batista vai dizer: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui, meus irmãos, temos o cordeiro, e aqui no versículo 13 aparece um carneiro, aparece um animal, que é um substituto de Isaque. Quando
Abraão vai, amarra o menino, prepara o holocausto, levanta então ali o instrumento de corte, o cutelo para imolar o seu filho. O anjo brada: não lhes faça mal, porque a prova foi vencida. Ele mostrou que realmente tinha fé em Deus, que a sua fé era verdadeira. Ele foi aperfeiçoado ali também nessa experiência, juntamente com seu próprio filho. E este animal também, irmãos, que substitui o Isaac, é também um tipo do Senhor Jesus Cristo. E o próprio Isaac é um tipo do Senhor Jesus Cristo que vai sendo levado para o sacrifício. Mas aqui, meus irmãos, passada essa prova, Deus reafirma a promessa. Veja o que diz. Antes de ter no versículo 14, uma frase importante aqui. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte o Senhor se proverá. Jeová Jiré, Deus proverá, o Senhor proverá. O Senhor proveu esse animal, substituto de Isaac. O Senhor proverá um cordeiro, segundo ele diz lá na profecia, no versículo 8, e a provisão será o próprio Cristo Jesus. Então, meus irmãos, aí o Senhor, então, depois que Abraão chama, o Senhor proverá daquele lugar, o anjo brada novamente e reafirma as promessas que já vinha feito. Agora Abraão foi aprovado nessa provação, né? Mostrou a sua fé. E versículo 16 disse: por mim jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Beceba, e Abraão habitou em Beceba. Então veja aqui, tem a prova de fé de Abraão, a maior prova de todas. Abraão é aprovado e claro que a graça de Deus estava sustentando Abraão, Deus tinha preparado Abraão, e agora Deus reafirma a sua promessa, meus irmãos, de uma grande descendência, e de que então, através inclusive daquele filho, Deus faria isso, meus irmãos, e através dessa descendência traria o próprio Cristo. Agora veja como acaba este capítulo. Versículo 20 em diante, Abraão ele recebe notícia da sua família. E diz aqui o versículo 20: e sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão, Uz e seu primogênito, e Buz seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quésete, e Azó, e Pildas, e Gidlaf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também a Tebá, Gaã, Taás e Macá. Irmãos, observem, e podemos crer que especialmente aqui o escritor, Moisés, ele colocou estes filhos de Abraão, porque mais lá na frente um pouquinho, a Rebeca vai ser buscada para Isaac. Então aqui ele já coloca, já nasceu Rebeca, aquela que através então dela também, juntamente com Isaac, essa descendência bendita continuaria, para que pudesse vir então o povo de Israel, e através do povo de Israel, o Senhor Jesus Cristo. Morte de Sara, capítulo 23. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Criate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara, chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante de minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe poderoso és no meio de nós,
enterra a tua morta na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que madeie pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta de sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo, tá dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se tu estás por isso, ouve-me, peço-te, o preço do campo darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou Abraão em possessão de diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a sua mulher na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que neles estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em possessão de sepultura. Meus irmãos, duas coisas eu quero destacar aqui rapidamente. O capítulo ele é bem claro, né? Primeiro, que o texto quer destacar exatamente que Sara foi enterrada na terra de Canaã. E aí eu lembro vocês que Hebreus diz assim: eles morreram sem ver a promessa, mas morreram na fé. Né? E o fato dela ter sido enterrada na terra prometida e Abraão ter comprado o sepulcro dela para sepultá-la, isso mostra a fé. Sara morreu em fé e Abraão tinha fé. Né? E Hebreus também vai mostrar que eles tinham fé no aspecto material, ou seja, que eles esperavam que Deus ia dar a terra para eles, para os seus descendentes. Eles tinham convicção disso, fé nisso, porque foi promessa do Senhor. Mas Hebreus vai também mostrar que eles esperavam a outra Canaã, a outra cidade que não é, que os fundamentos não são construídos pelo homem, mas pelo próprio Deus, a Jerusalém que vem no fim dos tempos, né? Então essa é a Canaã que realmente eles esperavam. Então eles, apesar de que eles não tinham, claro, a compreensão que nós já temos hoje no tempo da Nova Aliança, né? Mas eles já tinham alguma compreensão e algum entendimento desse reino eterno e dessa Canaã celestial, meus irmãos. E isso que é mais significativo, isso que é mais importante. E outro detalhe aqui também, irmãos, é que eu chamei a atenção de vocês, lá de Abraão, como ele lidava, né, com as pessoas, e aqui também, veja a seriedade dele. Aqui tudo aconteceu, como diz aqui o texto, diante do povo da terra. Aqui tem um aspecto legal, um aspecto assim, que ele estava respeitando as autoridades, ele estava falava de forma respeitosa com aqueles homens, né? Ele pagou o que o dono da terra, aqui o Efrom, né, cobrou dele. Muitos comentaristas, ou alguns comentaristas vão dizer que esse preço foi exorbitante, né, que ele se aproveitou. Tem aqui a questão da barganha e tudo, talvez tenha sido mesmo exorbitante, mas o ponto aqui é ver como Abraão, ele era um homem que respeitava, que tinha ali, dava realmente glória ao Deus que ele servia, cultuava, levantava altares e era respeitado pelo povo. Isso é exemplo para nós. Nós somos povo de fé, nós temos que respeitar, irmãos, hoje as autoridades, nós temos que ser pessoas pacíficas, nós temos que ser pessoas que respeitam os outros, que não são cristãos, exatamente dando testemunho para eles, e que eles possam dizer o que dizia Abimeleque disse de Abraão, que eles possam dizer de nós: eu vejo que Deus está contigo, o Senhor te abençoe, né? Que eles possam dizer isso de nós. Mas vamos, meus irmãos, para o capítulo 24.
E esse é o maior, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou ler de uma vez, tá bom? E aí nós vamos fazer alguns breves comentários para encerrar hoje. Diz assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade, o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiseres seguir minha mulher e a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste. E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da terra de meu pai, da terra de minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os seus bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Lembra de Naor que ele falou lá que tinha gerado filhos? E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água, e disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designar-te ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de de benevolência com meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Lembra lá do Naor de novo, né? Que eu destaquei para vocês lá no finalzinho do capítulo. E a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse-lhe: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se, baixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também a água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se, despejou o seu cântaro do bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, ao qual ela lhe deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha, muito pasto, lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor e disse: isso tudo Rebeca estava vendo, né? Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade em meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu, fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente, as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé, junto aos camelos à fonte, e disse: entra, bendito do Senhor, porque estás fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele homem à casa, e desataram os camelos, e deram palha ao pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele, e os pés dos homens que estavam com ele.
Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então disse: eu sou servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro, e servos e servas e camelos e jumentos. E Sara, a mulher de meu senhor, deu à luz um filho a meu senhor, depois de sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meus filhos das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores à minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar a água, e a qual eu disser: peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte, tirou água, e eu lhe disse: peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou, abaixou o seu cântaro de sobre si e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi. E ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto, as pulseiras sobre as suas mãos. Inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haver de fazer benevolência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também mo fazeis saber, para que eu vá à direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel, e disseram: do Senhor procede este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de tua face. Toma e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo joias de prata, joias de ouro, vestidos, deu-os a Rebeca, também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram, beberam ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. Levantaram-se pela manhã e disse: deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão, sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram: chamemos a donzela, perguntemo-lhe. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens, e abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo à tarde, e levantou os seus olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos, e viu a Isaque, e desceu do camelo, e disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizeram. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Irmãos,
a descendência tinha que acontecer. Tinha que ser trazida uma esposa para Isaque. Mas observe que Abraão, em mais um ato de fé, já idoso, ele diz que o servo dele, mais fiel da sua casa, e se mostrou um homem extremamente fiel, tudo aqui, né? Disse, vai e busca a esposa para o meu filho, vai a minha família. E o servo disse assim, eu trago ela para cá, ou melhor dizendo, eu levo o teu filho para lá. E disse, não, meu filho não vai voltar mais para aquela terra, ele vai ficar aqui, a terra da promessa. E também não é qualquer mulher que eu quero para o meu filho, eu quero uma mulher, uma moça da minha família. Aqui nós temos duas coisas. Hebreus vai dizer assim, de novo, Abraão esperava a promessa e não queria sair da terra. Ele sabia que aquela terra Deus daria. E aquilo que eu falei, ele esperava a terra daqui e a terra que vem depois, né? E outra coisa, irmãos, importantíssima aqui, que é exatamente que tinha que ser uma mulher da família dele. A Bíblia vai falar muito sobre eles, os servos do Senhor se casando com as pessoas que faziam parte da família, né, de Deus, a família da aliança e assim por diante. Então aqui nós temos também a demonstração disso, no sentido de que era da família, né, de Abraão. Mas eu quero destacar outra coisa aqui, irmãos. A fé de Abraão, agindo aqui nesse momento também, confiando em Deus, ele diz para o servo, o anjo do Senhor vai te acompanhar. Mas quero também chamar a atenção da fidelidade, da seriedade, da fé, do temor a Deus do servo, né? Orando, buscando a Deus. Ele colocou aqui uma espécie de teste, né? de saber a vontade de Deus aqui. Nessa ocasião ainda no Antigo Testamento, né? Eles faziam dessa forma, mas há um destaque aqui, a moça que desse de beber a ele e aos camelos, ou seja, não era uma mulher, ele foi ali onde as moças estavam trabalhando, e uma mulher trabalhadora, generosa, apropriada para ser a esposa de Isaque, né? Então tudo isso tem a ver também com uma boa escolha. Vejam a seriedade dele, o temor ao Senhor, como ele orava o tempo todo, como ele tinha um senso de urgência. Ele dizia, eu não vou comer, eu quero falar. Aí, não vou ficar aqui, eu quero voltar, eu tenho que cumprir a minha missão. Ele temia Deus, ele era responsável, ele era claro, ele falou tudo para o pai da moça, para o irmão, para a mãe. E, irmãos, isso aqui tudo mostra fé, seriedade, temor ao Senhor e bons princípios para nós observarmos também. Irmãos, eu quero então deixar fizemos assim, eu digo para vocês, só na superfície mesmo, mas que Deus abençoe essas nossas reflexões hoje, né? Nós estamos lendo e tirando alguns pontos apenas, mas eu quero destacar para vocês que em tudo aqui Deus está cumprindo a aliança para trazer o Senhor Jesus para a nossa salvação, tá bom? Vocês já pararam para pensar? Eu li no comentário assim, achei interessante. Como a ação e a fé desse servo foi tão importante para a vinda de Cristo, para a nossa salvação. Então, como Deus usou pessoas lá atrás, como Deus conduziu todas as coisas, né? Porque eles estavam crendo em Deus para que Cristo viesse, né? E o Senhor é fiel, Ele está cumprindo a sua promessa. E vamos olhar para Abraão como exemplo para nós, esse servo. Vamos crer nesse Deus Todo-Poderoso, vamos crer no seu Filho e vamos esperar, meus irmãos, também a Canaã Celestial, que é a promessa dele. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesta noite. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque nós podemos ler, Senhor, mais 4 capítulos, e é uma gratidão para nós por podermos ler, gratidão ao Senhor por podermos ler, e que esses ensinos, que a essência de cada capítulo seja aplicada à nossa alma, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que todos nós possamos nos parecer cada vez mais com Abraão, que foi provado terrivelmente, mas foi até as últimas consequências pela fé, e também como este servo
que foi tão zeloso, tão obediente, tão sério nessa missão que ele teve da parte do Senhor, recebendo de Abraão, meu Deus, e também como Sara. Um outro ensino para nós, que a nossa morte, Senhor, todos nós aqui vamos morrer, a nossa morte seja como de Sara, nós possamos morrer na fé de Sara, esperando, Senhor, a nossa riqueza, o nosso tesouro que não está nesse mundo, mas está naquele reino bendito que o Senhor vai trazer para nós. Nos fortaleça, Senhor, cada um de nós, para nós também, como estes homens aqui e estas mulheres de fé, possamos, Senhor, mostrar às pessoas o reino de Deus e que elas possam dizer de nós: nós vemos que Deus está contigo, Deus te abençoa, e que assim seja para a sua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém.